Você já passou por isso? Está ajoelhado diante do sacrário, de olhos fechados, sussurrando suas orações. Mas a sensação é estranha, como se suas palavras batessem no teto e voltassem. Como se houvesse uma parede invisível entre você e Deus. Você se confessa, reza o terço, vai à missa, faz tudo certinho, mas aquela paz profunda não vem. E você se pergunta, sozinho no silêncio da noite, por que sinto esse vazio? Padre Pio revelava algo que derruba muitas certezas. Na maioria das vezes, não é o diabo quem nos atormenta diretamente. É muito mais sutil. São os nossos próprios pecados não confessados. Aqueles que guardamos trancados, envergonhados demais para trazer à luz. E entre todos os pecados, existe um tipo que o mundo moderno transformou em liberdade, em prazer, em direito: os pecados sexuais. Hoje, você vai descobrir 3 pecados sexuais proibidos que Padre Pio chorava ao mencionar. Não são apenas os escandalosos que aparecem nos jornais. São aqueles que se vestem de amor, de modernidade, de normalidade, mas que aos olhos de Deus funcionam como algemas espirituais, prendendo milhões de almas ao caminho da perdição. Sabe aquela sensação de que algo não flui na sua vida espiritual? De que você está fazendo tudo certo, mas a graça não chega? Pode estar aqui a resposta. Fique até o final. A revelação mais importante vem por último. E se você acredita que Padre Pio pode interceder por você neste momento, escreva agora nos comentários: Padre Pio, liberta minha alma. Esse pequeno ato de fé pode ser a chave que abre a porta da sua libertação. Os que conheceram Padre Pio pessoalmente contam algo arrepiante. Quando o tema era impureza, o santo não apenas falava. Ele chorava. Não era choro discreto. Era um pranto profundo, doloroso, como se cada palavra arrancasse um pedaço da sua alma. As pessoas que testemunharam esses momentos diziam que era impossível não sentir um frio na espinha, como se Padre Pio visse algo além do véu da realidade, algo terrível que nós não conseguimos enxergar. E ele dizia, com uma voz que tremia de tristeza: a impureza é o campo de batalha mais sangrento do inferno. Não é o pecado mais falado nos púlpitos, não é o que mais assusta nas pregações, mas é aquele pelo qual mais almas se perdem para sempre. Por quê? Porque os demônios especializados na carne são diferentes. Não atacam como monstros assustadores, não batem na porta gritando. Eles entram pela janela, silenciosos, pacientes, astutos, trabalham através do que você vê, do que você pensa, do que você sente. Como uma serpente que se enrosca tão devagar que você só percebe quando já não consegue mais respirar. E então Padre Pio soltava a frase que calava qualquer confessionário: mais almas vão para o inferno por causa dos pecados da carne do que por qualquer outro pecado. Deixe isso entrar fundo no seu coração. Não é por roubo, não é por mentira, não é nem por ódio, é pela impureza, por aquilo que o mundo chama de prazer inocente, de liberdade do corpo, de amor sem regras. Mas então você deve estar se perguntando: quais são exatamente esses pecados? O primeiro é tão comum, tão aceito hoje em dia, que muitos católicos nem consideram grave. Mas Padre Pio dizia que este era um dos mais destrutivos para a alma humana. O primeiro pecado que Padre Pio denunciava com mais dor era a impureza solitária. Aquele ato secreto, escondido, que acontece quando ninguém vê. E a justificativa é sempre a mesma, não é? Não estou fazendo mal a ninguém, é só comigo, ninguém se envolve. Mas Padre Pio via o que acontece no invisível e alertava: esse pecado destrói o templo do Espírito Santo. Seu corpo não é apenas um monte de células, não é um objeto que você pode usar como quer. No dia do seu batismo, algo extraordinário aconteceu. Você se tornou morada viva de Deus, um tabernáculo ambulante. E profanar esse templo é cuspir no rosto do Espírito Santo que habita em você. Mas o pior não é nem o ato em si, é o que ele faz com sua mente. Funciona como uma goteira. Começa pequeno, um pensamento aqui, uma imagem ali. Parece inofensivo, mas a goteira vai abrindo uma rachadura. A rachadura vira uma fenda.
E antes que você perceba, a barragem inteira se rompe. Padre Pio dizia que quem cai repetidamente nesse hábito se torna fraco diante de todas as tentações. Por quê? Porque estabelece um padrão perigoso. O corpo manda, a alma obedece. Você inverte a ordem da criação. Em vez do espírito governar a carne governa o espírito. E quando isso acontece, você fica vulnerável a tudo, porque perdeu o controle da própria vontade. Uma história real do confessionário. Havia um jovem que voltava sempre ao Padre Pio, confessava o mesmo pecado, semana após semana, mês após mês, e sempre recebia a absolvição. Até que um dia, Padre Pio simplesmente disse: "Não." O jovem ficou chocado. "Padre, mas eu me arrependi." E Padre Pio respondeu com firmeza, mas com lágrimas nos olhos: "Você se arrepende da consequência, não do pecado. Seu coração ainda está dividido. Volte quando realmente quiser mudar." Não era crueldade, era amor verdadeiro. Padre Pio via as manchas na alma e sabia que uma absolvição falsa seria como dar um band-aid para alguém que precisa de cirurgia. Ele dizia: "Não é possível amar a Deus com um coração dividido entre a carne e o céu. Ou você serve a pureza, ou você serve a impureza. Não existe meio termo. Cada ato é uma escolha, ou por Deus ou contra Ele." E sabe o que é mais assustador? Este é apenas o primeiro dos 3 pecados. O próximo é ainda mais comum. Está infiltrado em relacionamentos que o mundo inteiro considera normais. O segundo pecado é a fornicação. Relações íntimas fora do casamento. E aqui o mundo moderno grita: "Que exagero!" Todo mundo faz isso. Exatamente. Todo mundo faz. É vendido como namoro moderno, como amor de verdade, como liberdade de expressão. Séries, filmes, músicas, redes sociais, tudo normaliza, celebra, incentiva. Mas Padre Pio via através da fumaça e dizia com dor: "Não há amor verdadeiro onde não há pureza." Pense comigo. O mundo te diz que você pode amar alguém sem compromisso, sem sacramento, sem a bênção de Deus, que o importante é o sentimento, a conexão, a química. Mas isso não é amor, é egoísmo vestido de romance. Amor verdadeiro não busca prazer momentâneo, busca o bem eterno da outra pessoa. E Padre Pio ia além. Alertava que cada união fora do sacramento do matrimônio abre uma porta espiritual ao inimigo. Não é só sexo, não é só físico. Quando 2 pessoas se unem dessa forma fora do plano de Deus, algo acontece no mundo invisível. Demônios recebem permissão legal para entrar naquela relação, naquelas vidas, naquelas almas. O demônio se fantasia de prazer, de felicidade, de amor, mas está apenas usando o corpo como isca para fisgar a alma. Deixa eu te contar algo que Padre Pio via em oração. Havia um casal jovem, bonito, aparentemente feliz. Postavam fotos sorrindo, diziam se amar profundamente, mas viviam em fornicação há anos. Padre Pio, em suas visões místicas, via correntes invisíveis ao redor deles. Correntes de apego doentio, de manipulação emocional, de ciúme sufocante. O que começou como paixão tinha virado prisão. E ele dizia: "Eles parecem livres, mas são escravos. Acham que o prazer os une, mas é o pecado que os prende." Padre Pio usava uma metáfora perfeita. O prazer fora do plano de Deus é uma flor envenenada, linda por fora, mortal por dentro. No momento, parece tão bonito, promete tanta felicidade. Mas quando você colhe essa flor e a leva para perto do coração, o veneno começa a matar sua vida espiritual. Aos poucos, sem você perceber, quantos jovens católicos vivem essa contradição dolorosa hoje? Vão à missa no domingo, comungam, rezam o terço, mas de segunda a sábado mantêm relacionamentos baseados na impureza. Acham que podem separar a vida espiritual da vida afetiva, como se fossem gavetas diferentes. Padre Pio dizia que isso é impossível. Você não pode comungar Jesus no domingo e se entregar ao pecado na segunda. Ou você vive na graça ou vive no pecado. Não dá para servir a 2 senhores. E agora prepare seu coração.
Porque o terceiro pecado é o mais devastador de todos. Destrói não apenas indivíduos, mas famílias inteiras, gerações completas. O terceiro pecado, o mais grave aos olhos de Deus, é o adultério. Mas espera, não estamos falando apenas da traição física que todos conhecem. Estamos falando do adultério do coração. Aquele que Jesus Cristo denunciou quando disse: quem olha para uma mulher com desejo, já cometeu adultério com ela em seu coração. Você entende a gravidade disso? Jesus está dizendo que não precisa de um motel, não precisa de um beijo, não precisa nem de uma mensagem trocada. Basta um olhar intencional, um pensamento alimentado, uma fantasia consentida. E Padre Pio, com sua clareza profética, já previa o que vivemos hoje. Ele dizia: nos tempos modernos, esse pecado se multiplicará através dos olhos. Não seria mais necessário um encontro físico, bastaria uma tela. O demônio da impureza já não se esconde. Hoje ele entra nas casas através das telas. Pense nisso. Seu celular pode ser uma porta aberta. Seu computador, sua TV, redes sociais, filmes, séries, tudo vendido como entretenimento inocente, como arte, como cultura, mas é veneno embalado em papel bonito. O adultério não destrói apenas um casamento, destrói gerações. Uma confissão que Padre Pio nunca esqueceu. Veio um homem, aparentemente religioso. Ia à missa. Rezava. Bom marido, bom pai, mas carregava um segredo. Ele disse: Padre, foi só uma conversa com uma colega de trabalho. Nada aconteceu de fato. Padre Pio fechou os olhos e, quando abriu, havia lágrimas. Eu sinto o cheiro do pecado saindo de você, disse o santo. Você já a desejou, já fantasiou, já entregou seu coração. O corpo ainda não seguiu, mas a alma já traiu. O homem ficou em choque. Como Padre Pio sabia? Porque o santo via o invisível. Via que, para o céu, um pensamento consentido e alimentado pode ser tão grave quanto um ato consumado. Por quê? Porque o adultério do coração revela onde está seu tesouro. Jesus disse: onde está o seu tesouro, ali está o seu coração. Se você é casado e permite que sua mente vagueie para outra pessoa, se alimenta fantasias com alguém que não é seu cônjuge, se consome conteúdo que desperta desejos por quem não é seu parceiro, então seu coração já não pertence ao seu casamento, foi roubado pelo pecado. E mesmo quem não é casado comete adultério do coração. Quando namora alguém, mas permite pensamentos, olhares ou conversas íntimas com outras pessoas, é uma traição antecipada, uma infidelidade da alma que prepara o terreno para futuras traições no casamento. Padre Pio explicava com uma imagem poderosa: quem vive em pureza brilha como um farol no meio da tempestade. Mas quem vive na impureza caminha em neblina densa. Mesmo que reze, mesmo que vá à missa, mesmo que pareça religioso, porque a oração de quem vive em pecado mortal não sobe. É como tentar acender um foguete molhado. A chama existe, mas está sufocada pela umidade do pecado. O céu não pode unir-se a uma alma que se deita com o pecado, dizia com lágrimas. Não é que Deus te rejeite, é que você, através do pecado não confessado, constrói um muro entre sua alma e a misericórdia divina. Agora, você precisa entender algo que muda tudo: as consequências espirituais desses 3 pecados. Padre Pio ensinava: a alma pura e a alma impura são radicalmente diferentes diante de Deus, mesmo que exteriormente pareçam iguais. Imagine um farol à beira-mar. Sua luz corta a escuridão, atravessa a neblina, guia os navios perdidos. Assim é a alma pura. Ela emite uma frequência que atrai anjos, graças, proteção celestial. Os santos se aproximam dela com alegria. Agora imagine esse mesmo farol coberto por uma lona preta e grossa. A luz continua acesa lá dentro, mas não atravessa, não alcança ninguém. Fica presa, sufocada, inútil. Assim é a alma impura. Pode rezar o terço todos os dias, pode ir à missa aos domingos, pode usar um crucifixo no pescoço e ter imagens de santos em casa. Mas se há pecado mortal não confessado, especialmente pecado sexual,
Uma camada espessa de escuridão envolve tudo. Os anjos se afastam, entristecidos. Os demônios se aproximam, celebrando. E aqui está a verdade que poucos padres têm coragem de pregar. A oração de quem vive em pecado mortal não sobe ao céu. Você pode rezar por horas, pode fazer novenas intermináveis, pode acender 1000 velas, mas se há um pecado mortal não confessado na sua alma, suas orações ficam presas, como uma carta que nunca chega ao destinatário. Padre Pio usava esta imagem. É como uma fogueira coberta de folhas molhadas. O fogo existe, mas a fumaça impede as chamas de subirem. Deus não parou de te amar. O céu não fechou definitivamente suas portas. Mas você, ao escolher o pecado e não buscar a confissão, construiu um muro. O céu não pode unir-se a uma alma que se deita com o pecado. E Padre Pio chorava ao dizer isso, porque ele via quantas almas sinceras, que realmente amam a Deus, estão presas nesse ciclo sem perceber. Mas agora vem a esperança, a luz no fim do túnel. Padre Pio não apenas alertava, ele oferecia o caminho de volta. Os passos concretos que qualquer pessoa, não importa quão fundo tenha caído, pode seguir para recuperar a pureza e restaurar a comunhão com Deus. Padre Pio ensinava 3 passos para quebrar essas correntes. Não são fáceis, não são mágicos, mas funcionam quando seguidos com sinceridade. Primeiro passo: confissão sincera, sem esconder nada. Padre Pio era radical aqui. Dizia que não adianta ir ao confessionário e falar pela metade. Pequei contra a pureza, padre, e parar por aí. O demônio adora confissões genéricas, porque mantém a alma presa na vergonha e no segredo. Você precisa especificar. Não precisa ser obsceno ou desnecessariamente explícito, mas precisa ser claro o suficiente para que o padre entenda a natureza e a gravidade do que aconteceu. Caiu na impureza solitária? Diga isso. Viveu em fornicação? Confesse quantas vezes, se possível. Cometeu adultério do coração através de conteúdo impróprio? Mencione especificamente. E Padre Pio prometia algo lindo. A alma que confessa com humildade e arrependimento verdadeiro é envolvida pela misericórdia de Cristo, mesmo que tenha caído 1000 vezes. 1000 vezes. Você ouviu bem. Não importa quantas vezes você pecou. Não importa há quanto tempo você carrega isso. Não importa quão sujo você se sente. O sangue de Jesus é infinitamente mais poderoso que qualquer pecado. Mas a confissão sozinha não resolve se você continua colocando a mão no fogo todo dia. Segundo passo: evitar as ocasiões de pecado de forma radical. Mudar hábitos, ambientes, conteúdos e, sim, até amizades que te afastam de Deus. Padre Pio era direto como uma flecha. O diabo não teme tuas palavras bonitas, ele teme tuas decisões concretas. O que isso significa na vida real? Você cai no primeiro pecado, principalmente à noite, sozinho no quarto com o celular? Então, não leve mais o celular para o quarto. Deixe carregando na sala. Simples assim. Você cai assistindo séries com cenas imorais? Cancele essas plataformas. Ou instale filtros rigorosos de conteúdo. Você cai em conversas inadequadas com determinada pessoa? Bloqueie essa pessoa, sem explicações, sem despedidas dramáticas. Corte pela raiz. Parece radical? Padre Pio ensinava: é melhor entrar no céu sem um olho do que ir para o inferno com os dois. Jesus mesmo disse isso. Se algo na sua vida te faz pecar, arranque, corte, sem piedade. Sua alma eterna vale infinitamente mais que qualquer prazer temporário, que qualquer relacionamento tóxico, que qualquer entretenimento mundano. Um caso real que mudou vidas. Havia uma moça que caía sempre no mesmo pecado através das redes sociais. Passou anos confessando, recaindo, confessando, recaindo, até que um padre, inspirado por Padre Pio, disse: você tem 2 opções. Deletar essas redes ou continuar deletando sua salvação. Escolha agora. Ela deletou naquele dia. E anos depois testemunhou: foi a decisão mais difícil e a mais libertadora da minha vida. O diabo não teme suas intenções, teme suas decisões, e isso pode incluir amizades.
Se você tem amigos que normalizam a impureza, que fazem piadas sujas, que te incentivam a pecar, que ridicularizam a castidade, você precisa se afastar. Não com arrogância, não com julgamento, mas com firmeza. Diga-me com quem andas e te direi quem és. Não é ditado popular, é lei espiritual. Terceiro passo, rezar o rosário todos os dias. Padre Pio tinha devoção especial a Maria, a Puríssima. Ele ensinava que ela é a que esmaga a cabeça da serpente do desejo através de sua intercessão maternal. E fazia uma promessa que vale ouro. Nenhuma alma que se agarra ao rosário será vencida pelo espírito da impureza. Você entende o peso dessa promessa? Se você reza o rosário com fé e constância, Maria assume pessoalmente a proteção da sua pureza. Ela luta por você em batalhas espirituais que você nem percebe. Mas Padre Pio recomendava práticas complementares que fortalecem essa proteção. Colocar um crucifixo ao lado da cama. Não como decoração, mas como lembrança do sacrifício de Cristo e como escudo espiritual. Aspergir água benta no quarto antes de dormir, especialmente nos cantos, rezando a São Miguel Arcanjo. Por quê? O demônio ataca principalmente à noite, quando a mente relaxa e o corpo baixa a guarda. É no momento de vulnerabilidade, quando suas defesas racionais estão desligadas, que os pensamentos impuros invadem com mais força. E Padre Pio acrescentava algo transformador. Uma comunhão feita em estado de graça e com pureza pode salvar 1000 almas perdidas na impureza. Quando você vive em pureza e recebe Jesus na Eucaristia dignamente, seu corpo se torna um sacrário vivo. E essa presença eucarística irradia graças que alcançam outras pessoas, mesmo sem você saber. Sua pureza não é apenas sobre você. É uma arma espiritual que protege sua família, seus amigos, sua comunidade. O mundo ri da pureza hoje. Faz piada de quem escolhe a castidade. Chama de reprimido, de ultrapassado, de fanático religioso. Você já ouviu isso, não já? Mas enquanto o mundo ri, o céu contempla a pureza como a joia mais preciosa que uma alma pode oferecer. Jesus disse: "Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus." E Padre Pio explicava o significado profundo. A alma impura não consegue ver a Deus porque o espelho interior está coberto de fuligem. Sua alma é um espelho. Deveria refletir a face de Cristo. Mas cada pecado sexual deixa uma camada de sujeira, uma mancha, uma rachadura, até que você não consegue mais reconhecer Deus, nem em você, nem nos outros, nem no mundo. Por isso Padre Pio implorava, com lágrimas reais: guardem a pureza como o tesouro mais precioso, porque quem a perde, perde o reflexo de Deus dentro de si. Você pode perder dinheiro e recuperar, pode perder saúde e às vezes se curar. Mas quando perde a inocência, quando perde a pureza, algo morre dentro de você. Algo que só Deus pode ressuscitar através da confissão e da graça. Se neste exato momento você reconhece sua vida nas palavras de Padre Pio, se sente que caiu em algum desses 3 pecados, não tenha medo. O medo é arma do inimigo. A vergonha paralisante é estratégia do demônio. Padre Pio repetia: não existe mancha que o sangue de Cristo não possa apagar. Não existe. O inferno quer que você se esconda. Quer que carregue o pecado em segredo, alimentando uma culpa corrosiva que destrói sua alma aos poucos. Quer que você acredite que é tarde demais, que Deus não pode mais te perdoar, que você foi longe demais. Mentira. O céu espera seu retorno com os braços abertos. Como o pai da parábola do filho pródigo, que correu ao encontro do filho quando ele ainda estava longe. Levante-se, não espere até amanhã, não espere até a próxima semana, não espere sentir-se pronto. Procure um sacerdote, pode ser hoje, pode ser amanhã de manhã. Confesse-se com total sinceridade, sem esconder, sem minimizar, sem justificar, e então recomece. Deus não olha para o seu passado quando você se levanta verdadeiramente arrependido. Ele olha apenas para o seu futuro, para a santidade que Ele ainda quer construir em você. Agora, eu quero que você faça algo poderoso comigo.
Coloque sua mão direita sobre o coração. Sente as batidas. Cada batida é um presente de Deus, uma oportunidade nova de recomeçar. Diga comigo, com toda a fé que ainda existe em você: Senhor Jesus, eu venho diante de Ti com minha alma ferida. Purifica-me com o Teu sangue precioso. Lava todas as manchas dos meus pecados, especialmente aqueles contra a pureza. Renova minha inocência que eu achei perdida. Restaura em mim a capacidade de amar com pureza e dá-me força sobrenatural para não cair mais nessas armadilhas do inimigo. Que meu corpo volte a ser templo vivo do Espírito Santo. Continue orando. Maria Santíssima, Mãe Puríssima, Virgem das Virgens, eu me coloco sob teu manto de proteção maternal. Rompe toda corrente de impureza que prende minha mente, meu corpo e meu coração. Esmaga a cabeça da serpente que me tenta todos os dias. Guarda meus olhos para que vejam apenas o que é puro. Guarda meus pensamentos para que sejam santos. Guarda meu coração para que ame segundo o plano perfeito de Deus. Se você verdadeiramente acredita que o céu pode restaurar sua alma, que o sangue de Jesus é mais forte que qualquer pecado, que a misericórdia de Deus é infinitamente maior que toda sua culpa, então escreva agora nos comentários: Jesus, purifica meu coração. Esse comentário não é superstição, não é magia, é um ato público de fé. É você reconhecendo que precisa de purificação e acreditando no poder de Deus para transformar sua vida. E quando você escreve isso, está também encorajando outras pessoas que lerão e sentirão coragem de buscar essa mesma libertação. Agora, eu preciso te pedir algo importante. Este vídeo não chegou até você por acaso. Foi a providência divina. E se essa mensagem tocou seu coração, imagine quantas outras pessoas estão passando pela mesma batalha, carregando os mesmos pecados em segredo, sentindo a mesma distância de Deus, mas sem saber o caminho de volta. Compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que precisa ouvir isso. Pode ser um amigo, um familiar, alguém da sua comunidade. Não tenha vergonha de falar sobre pureza num mundo que só fala de prazer. Cada alma pura é uma chama que empurra as trevas para longe. E sua decisão de compartilhar pode ser o instrumento que Deus usará para salvar uma alma da condenação eterna. E se você quer que este canal continue levando os ensinamentos de Padre Pio a milhões de pessoas, eu te convido a se tornar membro. Querido irmão, querida irmã, nós precisamos do seu apoio para continuar esta missão. Cada curtida, cada compartilhamento, cada novo membro fortalece esta comunidade de fé. Juntos, formamos um exército de luz contra as trevas da impureza que invadem o mundo. Sua participação não é apenas apoio ao canal, é evangelização, é colaborar com a obra de Deus nesta geração perdida. Não se envergonhe de ser radical. Não se intimide quando rirem da sua pureza. Não recue quando te chamarem de ultrapassado por seguir Cristo e os santos. Lembre-se, é melhor ser considerado radical na terra e santo no céu do que ser popular no mundo e condenado na eternidade. E antes de terminar, grave no fundo do seu coração estas palavras eternas de Padre Pio. A alma que vive em pureza se torna intocável para o demônio. Que essas palavras se tornem realidade na sua vida. Que você experimente a liberdade verdadeira que só a pureza proporciona. Que seus olhos vejam novamente a beleza de Deus. Que seu coração volte a pulsar no ritmo da graça divina. E que você se torne testemunha viva de que é possível viver em pureza neste mundo corrompido, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. A bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre você e permaneça para sempre. Amém.